A nossa aula de hoje é sobre os alimentos. A alimentação está relacionada com a manutenção da nossa saúde, mas também é determinada por fatores sociais e culturais. Por exemplo, no Brasil, a base da nossa alimentação é o arroz com feijão. Na Europa, a base deles é principalmente pães, aveia, polenta e macarrão. No México, a base é o milho e o feijão. Nos Estados Unidos, se comem de tudo, mas principalmente ovos batidos com bacon. Também panquecas, cereais e pasta de amendoim. Veja essa diversidade na alimentação. Tudo isso está relacionado com a cultura do local. Já as questões socioeconômicas estão relacionadas ao poder de dinheiro de uma família. Se ela tem mais dinheiro, ela tem acesso a alimentos mais caros, como carne de vaca, ou carne de porco, ou carne de frango. Se ela tem um poder de dinheiro menor, ela vai consumir alimentos mais baratos. Em relação à manutenção da saúde do corpo humano, os alimentos fornecem diversos tipos de nutrientes. E esses nutrientes são substâncias presentes dentro dos alimentos. Esses nutrientes, eles podem ser classificados em dois tipos, ou macronutrientes, que são moléculas grandes, por exemplo, carboidratos, proteínas, os lipídios, que é a mesma coisa que gordura. Ou em micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Os macronutrientes têm uma digestão mais lenta, porque a molécula é maior. E os micronutrientes têm uma digestão mais rápida, porque a molécula é menor, é mais fácil de ser quebrada e é mais fácil de ser digerida. A ingestão variada de nutrientes é essencial para um bom funcionamento do nosso organismo. No entanto, não existe um único alimento capaz de fornecer todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. A combinação de alimentos e o modo de preparo são importantes para que o organismo obtenha esses nutrientes. Por exemplo, comemos arroz junto com o feijão e é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. Esses dois alimentos, além de saborosos, são importantes porque fornecem aminoácidos essenciais necessários à nossa saúde. Os aminoácidos são moléculas que formam as proteínas e são essenciais porque não são produzidos pelo nosso corpo e por isso precisamos conseguir através da nossa alimentação. O arroz possui 4 tipos de aminoácidos essenciais e o feijão, por sua vez, produz 4 aminoácidos diferentes do arroz. Percebe-se, portanto, que o arroz e o feijão completam-se, pois juntos garantem que o nosso corpo obtenha todos os aminoácidos essenciais necessários para formar uma proteína.
Atualmente, estamos cada vez mais atentos à nossa alimentação. Porém, ainda existem muita desinformação e dúvida sobre a origem dos alimentos e sua qualidade nutricional. Por exemplo, muito se fala sobre os alimentos processados e como eles afetam a nossa saúde. Portanto, nós vamos estudar agora os tipos de processamento e como eles afetam o nosso corpo. Primeiro, alimentos in natura. São alimentos obtidos de plantas ou animais que chegam ao consumidor sem terem passados por nenhum tipo de processamento. Como exemplo, nós temos as frutas, os legumes, as verduras e carnes. Segundo, os minimamente processados. São alimentos que passaram por algum processo. Pode ser secagem, quando tira a água do alimento. A embalagem tira o ar entre a embalagem e o alimento. A pasteurização é o aquecimento e o resfriamento, ou o resfriamento, que é o alimento congelado. Apesar de passar por um processo de industrialização, não é acrescentado nesse tipo nenhum sal, nenhum açúcar e nenhuma gordura. Terceiro, alimentos processados. São derivados diretamente de alimentos in natura, mas que passaram por um processo de adição ou de sal, ou de açúcar, ou óleo, ou vinagre, e tem o propósito de torná-los mais duráveis e agradáveis ao paladar. Por ser um processo que altera a qualidade dos nutrientes, o consumo exagerado desses produtos podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. São exemplos de alimentos processados os legumes em salmoura, extrato de tomate, carne seca, frutas em calda, queijos e pães. Quarto, alimentos ultraprocessados. São alimentos que vêm da indústria prontos para o consumo. São produzidos com fórmulas industriais. E a base deles pode ser o sal, o açúcar, o óleo, proteínas ou gorduras. E são sintetizadas em laboratório usando corantes, aromatizantes, conservantes e aditivos. No geral, os alimentos ultraprocessados possuem um sabor mais agradável e um grande prazo de validade, mas são muito pobres nutricionalmente e ricos em calorias, gorduras e aditivos químicos, favorecendo a ocorrência de deficiências nutricionais, como as doenças do coração, diabetes, colesterol e obesidade. Por isso, o ideal é evitar alimentos como bolachas, guloseimas, sorvetes, refrigerantes, hambúrguer, salsicha, suco em pó, enfim, alimentos que já estão prontos para o consumo. Não há uma regra única para a alimentação, pois, como já comentamos anteriormente, a alimentação está ligada a muitos fatores,
como a cultura e o social. A regra de ouro para uma alimentação adequada e saudável é optar sempre pelos alimentos in natura ou minimamente processados, assim como as preparações culinárias. Evitar os alimentos processados e restringir ao máximo o consumo dos alimentos ultraprocessados. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.